Bom dia. Deixa eu organizar a papelada, senão ela voa. E aí eu fico, como dizia alguns anos atrás, em um lugar que eu vou dizer já já, eu vou ficar na onça. Meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria, né, que a gente tem essa oportunidade de estar aqui, não para se colocar acima ou superior a qualquer coisa, mas da gente compartilhar a palavra do Senhor, um conhecimento que é muito vasto, que nós, como seres humanos, nunca vamos conseguir chegar na profundidade, que é a profundidade de Deus. Mas é nosso dever, é a nossa missão, né, buscar entender o que o Senhor quer para a nossa vida, para que a gente possa, nessa carreira da fé, como o apóstolo Paulo colocou, seguirmos em frente, ainda que mediante todas as dificuldades. E vou pedir os irmãos para abrirem lá no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. É uma passagem bastante conhecida, mas vamos tentar extrair alguma coisa para que a gente possa absorver, colocar no nosso coração e a gente ter a convicção de que aquela passagem de Deus, quando fala, alegrem-se, quando disserem vamos à casa do Senhor, porque a gente vai ser revigorado na nossa próxima semana pela mensagem, pelo amor, pela misericórdia que o Senhor tem sempre conosco. Então, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor aplique a sua palavra na nossa vida, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração. Hoje é domingo, né, como o presbítero Luiz colocou, um dia lindo de sol, né, sol entre nuvens, mas um dia lindo. E o domingo é um dia muito particular, porque é um dia que as pessoas normalmente mudam completamente a rotina delas. A gente tem aquela rotina de trabalho, de estudo, correria para cá, correria para lá, e faz isso, e faz aquilo. Mas o domingo é o dia que a gente faz algumas coisas diferentes. Uma, né, é o lazer. Muita gente separa o domingo para o lazer. Mas também separa esse dia para reflexão. Sem perceber, às vezes de modo inconsciente, a gente para e faz a reflexão do que aconteceu na semana que passou e começa a fazer um exercício de administração, de planejamento para a semana que vai entrar, que vai começar. E nessas reflexões a gente costuma prestar mais atenção nas dores, nas dificuldades, nas labutas, trabalho, né, nos obstáculos que a gente precisa superar ou que a gente conseguiu superar. Mas, em geral, é um momento que os problemas, as questões que nos afligem, abatem o nosso coração. E a gente tenta buscar forças para conseguir seguir em frente. O fato é que todos nós, sem exceção, se nós pudéssemos aqui fazer a pergunta, quem não tem problema? Todos têm problemas, ainda que existem níveis de problemas. O fato é que cada um sabe aonde, como diz o ditado popular, onde aperta o seu calo. Cada um sabe das suas dores e tem aquelas dores que a gente publica, que a gente fala, a gente comenta e tem aquelas que a gente guarda, que a gente esconde nos lugares mais escondidos da nossa alma. Seja porque não queremos demonstrar fragilidade, seja porque não queremos que a nossa intimidade seja conhecida e devassada, não essa intimidade, seja por muitos motivos. O fato é, nós temos a nossa individualidade, as nossas questões
que somente Deus, que sonda os corações, conhece. E no dia a dia em que a gente busca a resolução desses problemas, busca resolver as nossas angústias, e você sabe qual é a sua angústia, a gente começa a tentar fazer atividades, buscar soluções, buscar caminhos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria maneira de pensar. Queremos fazer do nosso jeito. E, em geral, isso não funciona. Em geral, a gente consegue até ter alguma progressão, algum progresso aqui ou ali, mas, em geral, vai chegar num ponto em que as aflições, seja do dia a dia, essas aflições podem ser familiares, problemas com os filhos, problemas com os pais, pode ser um problema com trabalho, desemprego, um problema que eu não tenho objetivo, ou se eu tenho o meu objetivo se mostra ineficiente ou ineficaz para eu, de fato, ser feliz, para eu estar em harmonia comigo mesmo. É assim que o ser humano vai tentando caminhar. Desde o início, quando o pecado separou as pessoas, homem, mulher, de Deus, a gente se encontra num vazio. E desde aquela época a gente vai tentando preencher esses vazios. Só que a gente vai tentando preencher esses vazios de muitas formas, de muitas maneiras. Mas será que é a maneira certa? É a maneira correta? Será que é a forma que a gente verdadeiramente tem para poder preencher a nossa vida? Pois bem, o fato é que as dores elas vão aumentando, vão potencializando, vão tomando uma proporção que chega uma hora quando a gente percebe que, por conta própria, a gente não consegue dar conta, e aí a gente vai sentindo as dores no peito, o aperto no peito, a gente tenta recorrer a alguma coisa. Em 1994, e é engraçado, eu tenho essa data muito forte, muito firme na minha mente, porque foi um marco na minha vida, né? Eu tinha meros 18, eu vou denunciar a minha idade aqui, mas eu tinha 18 anos em 1994. Foi um marco na minha vida porque eu saí da casa dos meus pais para viver numa casa durante um ano que eu não conhecia e não tinha ideia de como seria, que foi uma casa chamada Escola de Aprendizes Marinheiros, lá em Fortaleza, bairro Jacarecanga. É Jacarecanga mesmo, tá? Não esqueci até hoje o nome do bairro. E o curioso é que era uma vida militar. Eu fui para a Marinha. Existe a escola de formação de marinheiro, não era de oficiais, não, de marinheiro, né? Então, mais sofrido um pouquinho. E não vou contar ali todas as histórias, porque seria impossível, mas tem bastante coisa interessante para contar, mas tem uma especial que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que foi um acontecimento que, se eu não conseguisse dar conta, se eu não conseguisse cumprir, aquele um ano cairia por terra e eu não conseguiria a formação e seguir a carreira. Não conseguiria. Que era fazer 100 metros rasos, numa piscina de 25 metros. Para vocês entenderem. Piscina de 25 metros, naturalmente, 25 metros, para fazer 100 metros, você tem que fazer 1, 2, 3, 4 vezes os 25 metros, para cumprir 100. Pois bem, eu, com os meus 18 anos, né, perdi 10 quilos, entrei em janeiro de 1994, em março eu já estava com 10 quilos a menos, estava um negócio. Corria para lá, exercício para cá, 100 metros é mole, eu sabia nadar, eu tinha feito natação mais jovem. Ok, fui lá, fomos lá para poder fazer os 100 metros. Fácil, tranquilo, todo senhor de si. Pulei, fiz 25, tranquilo. Fiz mais 25, 50, já comecei a cansar. Fiz outros 25, 75. A perna, em particular, as pernas, começaram a falhar. Aí começou a acontecer um negócio chamado o quê? Cãibra. Cãibra, gente, cãibra na água. Como é que você fica na superfície? Como é que você se mantém? Porque a principal forma de você se manter flutuando ali é o quê? Batendo perna. Eu não conseguia mais. Só para fazer uma observação. Sempre ficava
uma pessoa acompanhando quem estava nadando, porque se acontecesse de alguém afundar, você era socorrido. Mas na hora ali, veja, eu fui de forma despretensiosa, isso aí é tranquilo. Comecei a mudar o pensamento em fração de segundos. Gente, será que eu consigo? De repente, eu já não estava nem mais pensando em fazer 100 metros. Eu estava pensando em não afundar. Em não afundar. Porque eu estava sentindo dores, cãibra, e aí vem o pior. Você começa a não querer, aí você não é só a preocupação de não afundar. Você não quer, você passa a querer respirar. Uma coisa que a gente faz com a maior naturalidade. Você está percebendo que você está respirando? Agora que eu falei, pode ser. Pode ser. Só que antes não, é natural. Naquele momento, ao invés de vir o ar, estava vindo o quê? Água. E aí eu descobri o que é um afogamento. Descobri. O que é se afogar? É uma sensação terrível, horrível. Não queiram isso para vocês e para ninguém. Substituir ar por água não funciona, não é legal. Não é legal. E aí, quem estava ali fazendo o acompanhamento, né, dos afogados, era um colega meu muito próximo, Júnior, nome dele. Muitos anos eu não vejo Júnior. Lá do Piauí. Nadava como ninguém. Aí eu, desesperado, veja, me debatendo na água, querendo ficar na superfície, engolindo água e tentando, joga boia, uma boia, aquela boia colorida, branca e laranja, joga boia. Aí ele, não, vai, você consegue. Eu falei, eu não consigo, joga. Ele, não, você consegue. Gente, ele tentando me dar apoio moral, ele tentando me dar força psicológica para eu conseguir. Eu falei, eu não aguento mais. Manda bendita boia. E aí, quando ele viu que eu já estava, né, primeira mergulhada para baixo, né, afundei uma. Na segunda, ele foi e me entregou. E aí, gente, assim, a sensação de você, gente, estou salvo. Ai, graças a Deus, o ar. Não estou mais bebendo, bebi água, óbvio, né, mas não estou mais bebendo água. É das melhores sensações. Isso tudo em minutos, segundos ali. Pois bem, passou, né? E aí tivemos uma segunda oportunidade. De novo, 75 metros. Gente, eu não passava dos 75 metros. Afundava. E aí, o meu colega, né, ele fez questão de me acompanhar. Não, você consegue. Eu falei, não me dá força moral. Eu quero a boia, me salva. Me salva, pelo amor de Deus. De novo. Aí eu entendi, vejam, para a gente prosseguir, eu precisava parar de ser senhor, né, de mim mesmo, que eu era alguma coisa, que eu podia. Eu descobri que eu tinha uma limitação e eu tive que trabalhar essa limitação. E aí eu treinei. Aí na terceira eu consegui. Não fiz só 100 metros, fiz 200. Por quê? Porque eu entendi que eu ali não poderia me garantir pelas minhas próprias forças, pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento, pela minha habilidade ou pelos 10 quilos que eu perdi. Eu precisava fazer algo mais. Aí a gente faz a pergunta, será que no nosso dia a dia, será que na nossa vida, a gente em algumas áreas da nossa vida, principalmente aquelas que a gente está em estado de sofrimento, que a gente está pensando até coisas muito ruins, até de se livrar da própria vida, será que eu estou tentando fazer do meu jeito? Está funcionando? Será que eu não estou percebendo que eu estou afundando? E às vezes, quando a gente está afundando, vem um monte de vozes, até dando força, apoio moral. Mas naquele momento, né, quando você percebe que você afunda afunda a segunda vez, a terceira você não vai voltar mais. O que você quer é uma mão para que te pegue e puxe. Mas aí vem a segunda pergunta. Qual é a mão que você está esperando? Qual é a ajuda que você está esperando receber? E é sobre isso. Porque quando o Senhor, né, Jesus, Ele declara, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quem, gente, em sã consciência vai dizer, eu não estou cansado, eu não estou sobrecarregado. Mas não é nem essa a discussão. A discussão é, qual é o seu cansaço? Qual é a sobrecarga que você está trazendo com você?
que você está tentando levar do seu jeito, com as suas próprias forças, e não está funcionando e não está dando certo. E você está começando a querer o quê? Desistir. Mas você está desistindo do quê? Qual é a ação que a gente tem que fazer quando nós temos Deus dizendo: venham, venham a mim, vinde a mim. Gente, não é um homem, não é o meu colega Júnior que está com a boia na mão, né? Não são nossos amigos que estão dizendo: venha a mim, não, é o Senhor que está dizendo: venham a mim, vinde a mim. E o que eu estou fazendo? Eu estou indo? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. E aí vem a outra parte que fala: tomais sobre vós o meu jugo. Primeiro, jugo, gente, jugo era um instrumento, né, uma canga, que até hoje, né, no interior se usa para colocar nos animais. Né, eu conheço Capitinga, talvez alguém aqui já tenha ouvido falar em Capitinga pelo Nerso da Capitinga. Pois é, eu vou denunciar, minha esposa é de lá. Então, Capitinga existe. E de vez em quando passavam os animais com aquela canga, com jugo, e trazendo sobre si uma carga, né? Normalmente aquelas, como é que chama, pastor? Carroças, né? Tem um nome específico que eu não estou lembrando, mas aquelas carroças que vêm com aquela roda de madeira que fica rangindo. Não sei, sinceramente. Apesar de frequentar alguns anos, eu sou carioca, tá? Mas eu, Oi? Carro de boi, carro de boi. Acho que tem um outro nome também, mas carro de boi. E aquela roda fica... Eles fazem aquilo de propósito. Quanto mais rangido, melhor. É uma forma de avisar, eles me explicaram lá certa vez. O fato é, a canga, o jugo, é colocado no animal. O problema é quando esse jugo não se encaixa perfeitamente no animal. O animal é muito grande ou muito pequeno, e aí é diferente do outro, porque eles colocam normalmente 2 animais ali, um ao lado do outro. E, gente, jugo é uma ferramenta onde contribui, né, prende ali o animal de modo que ele possa trazer a carroça consigo, a carga, o peso. Se aquilo não está encaixando perfeitamente, o que é que vai acontecer com o animal? Vai machucar, vai ferir ele. Não vai funcionar, não vai estar adequado. E aí a pergunta é: qual é o jugo que você está trazendo com você? Está encaixado perfeitamente? Ele está do tamanho certo para você? E vejam, com todo o respeito, não estamos chamando aqui ninguém de animal. Mas o fato é que o jugo que eu estou trazendo agora não é mais a canga colocada no animal, mas é o peso da vida, o peso das aflições, das dificuldades que você está trazendo com você. Você precisa carregar esse jugo? Tem uma outra forma de enxergar e entender a questão do jugo, né? E isso, lá no passado, na época de Cristo, jugo era um termo, uma expressão utilizada por conta das escolas rabínicas, né? Onde tinham os rabinos. Quem é o rabino? A gente pode associar rabino hoje àqueles homens com barbas até aqui, né? No umbigo, se vestindo de preto, chapéu, normalmente ligado a religião judaica. Naquela época, naturalmente, era um pouco diferente, mas o rabino naquela época, principalmente naquela época, era um professor. É até o significado do nome. Rabino era professor. Ele era um mestre, doutor da lei. Que lei? A lei de Deus. A lei que era lei mosaica, que era Gênesis, né? E os 4 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 na realidade, 4 são os evangelhos. Então, eles eram doutores daquela lei. E eles faziam interpretações da lei. E essas interpretações eram chamadas de jugo. Por quê? Porque as pessoas tinham que seguir a lei de Deus, mas tinham leis que eram bastante gerais. Então, tinha que ter um detalhamento de como fazer aquilo. E aí, era papel desses intérpretes, desses doutores, fazerem essas interpretações, e ali, quem seguia aquele determinado rabino, ele tinha que seguir e obedecer e cumprir com as interpretações. Um jugo. Daí vem a crítica, lá em Mateus 23, que diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam.
Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Eles interpretavam, criavam regras em cima da lei, mas eles mesmos não praticavam aquilo. Então, se tornava algo exagerado e um peso para os seguidores, para os discípulos. E aí, vamos lá. Qual é o peso que você está levando? Quando Jesus, mais uma vez, diz: venham a mim e tomem o quê? O meu jugo. Então, Jesus está convidando para nós não carregarmos o jugo alheio. Quantos de nós não percebemos, muitas das vezes, às vezes percebemos, carregamos o peso do outro. Problemas que as pessoas trazem para nós como se fossem nossos problemas. E a gente absorve. E vamos lá, tem gente que é viciada em problema. Tem gente que pode estar tudo bem, mas tem que arranjar uma confusão, arrumar um negócio. Não tem gente assim? Tem. As pessoas nem percebem. Elas se viciam nisso. Tem que ter uma dificuldade, tem que ter uma questão qualquer para poder resolver, até para que ela se sinta útil. Só que ela sofre junto, ela se desgasta, ela se deteriora. Esse jugo não é seu. E ainda que seja um jugo seu, esse jugo está encaixando perfeitamente, está adequado? É a pergunta e a resposta que a gente precisa buscar. E Jesus está nos ajudando. Ele diz: venham a mim, tomem o meu jugo. Você não precisa carregar esse jugo. Por quê? Porque ele é suave e leve. O jugo de Jesus é suave e leve. Existe jugo suave e leve? Tem. Tem. Jesus está aqui, afirmando que o dele é suave e leve. O fato é que, continuando ali, fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí ele começa a explicar para a gente: olha, ok, você quer o meu jugo? Ele é suave e leve. Venha, ok. Né? Estou aqui para te receber. Mas é necessário que você pratique mansidão. Aí quem é nervoso já fica preocupado. Né? Ai, meu Deus, eu sou nervoso, eu tenho que ficar manso. É bom. Mas a mansidão aqui, a gente pode também trazer uma compreensão que tem a ver com uma palavrinha até muito usada hoje, chamada resiliência. Mas aí vamos traduzir. É a capacidade que você tem de suportar ofensas. Existe alguém na Terra que tenha suportado mais ofensas do que o Senhor Jesus Cristo? Que era o próprio Deus encarnado, que foi vilipendiado, foi traído, foi torturado, foi cuspido, e sem desejar, sem declarar qualquer mal a ninguém. Nós precisamos ter essa capacidade de, mesmo nas situações mais difíceis, mais complicadas, mais ofensivas, a gente aprender a ser manso. E aprender a ser manso nesse sentido. Ainda que venha do lado de lá a ofensa, daqui sairá o amor de Deus. E humildade. A humildade aqui é você reconhecer seus limites. Como dizia minha avó, abaixa a sua orelha e escuta o que eu estou falando. Humildade. Normalmente, quando alguém aumenta o tom com a gente, né, a gente quer fazer o quê? Quer fazer igual Pedro, já quer cortar a orelha. Olho por olho, dente por dente. Não, gritou comigo, eu grito também. Vou levar desaforo para casa? Não é isso que Jesus ensina. Para levar o jugo dele, para receber o jugo dele, é necessário que a gente mude alguns comportamentos nossos. E aí vem uma coisa muito curiosa, porque podemos pensar o seguinte: Jesus, ele vai tirar o jugo da minha vida. Senhor, tira esse peso, tira esse fardo, tira essa dificuldade. E às vezes Jesus não tira. Para dizer, quase sempre ele não tira. Porque o jugo de Jesus, ele não fala que, olha, vem a mim que eu vou tirar o jugo das suas costas. Eu vou tirar o jugo e vou tirar o fardo das suas costas. Não, ele não fala isso. Ele fala: pegue o meu jugo, o meu, que é suave e leve. Então ele vai trocar o jugo que está inadequado, que não está encaixando perfeitamente, que está te ferindo, que está trazendo um fardo que está extremamente pesado, em boa parte por ações suas, ou de terceiros, ou da vida, e vai colocar o dele. Porque o dele, ele vai estar junto com você.
Ele vai estar te acompanhando, ele vai estar te ajudando, e ele vai estar, de fato, veja, vamos lembrar do seguinte, os rabinos, eles eram intérpretes da lei, não é? Jesus era considerado um rabi, apesar de não ser um rabino oficial, é reconhecido pelas pessoas como um mestre da lei. Só que Jesus não é só um intérprete, ele é o legislador. Que coisa melhor? Ele é o legislador. Ele é quem fez a lei, que é Deus. Então, a interpretação dele é a melhor interpretação possível, porque é a interpretação de quem fez e sabe o que está dizendo, o que está falando. Então, meus irmãos, para a gente poder finalizar, na palavra, no versículo, ele ainda coloca, aprendei de mim. Então, ele convida para que nós possamos ir em direção a ele, principalmente quem está cansado e sobrecarregado. Ele diz para nós tomarmos o jugo dele, porque é suave, o fardo é leve. Ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Então, aprenda também a ser manso e humilde, porque é dessa forma que você conseguirá carregar e levar esse jugo. Não o jugo que você está carregando agora, não precisa, pegue o de Jesus. E aí, eu vou dar um nome aqui, tomara que não tenha direitos autorais, né? Tinha uma pessoa chamada Raimundo Nonato, vocês não devem conhecer. Essa pessoa, ela passou por uma situação muito difícil, muito difícil. Ela estava prestes com a possibilidade clara de perder o seu trabalho e ainda ficar devendo alguns milhões de reais, né, para a empresa, de modo que a sua esposa estava grávida e ele já beirando os 50 anos de idade, já se via numa situação muito difícil. Ele falou, gente, acabou a minha vida. Eu vou tirar a dignidade da minha família e vou perder o pouco que eu tenho. E o que eu faço? E ele foi tentando resolver o problema por ele mesmo, tentando ele se tranquilizar, ele se acalmar, mas quando chegava a noite, o coração dele dava taquicardia, já era uma coisa espontânea. E ele se viu no momento em que ele falou, Senhor, eu não consigo mais sozinho. Eu não consigo mais caminhar, trilhar essa vida sozinho. E aí ele se joga no chão, a gente vê muito, né, na palavra, falando que as pessoas se colocavam, se prostravam, né, jogavam lá o corpo, o rosto em terra. Ele praticamente fez isso, né, mas não foi na terra, foi na cerâmica da sala da casa dele. E ele falou, Senhor. E aí ele lembrou da passagem de Jesus Cristo, quando estava no Getsêmani e disse assim para Deus, Senhor, se for possível, tira de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Normalmente a gente só lembra da primeira parte. Tira de mim isso, retira. Eu não quero mais essa dor, eu não quero esse sofrimento. Mas aí, normalmente, na segunda parte, a gente coloca as nossas regras. Eu quero assim, eu quero assado. Dessa vez, ele não fez isso. Ele simplesmente falou, Senhor, me livra disso. Mas se for da tua vontade, para o bem ou para o mal, que ela aconteça. Naquele momento, de forma literal e surpreendente, aquele aperto que lhe afligia no peito, acabou. É como se algo tivesse saído de dentro dele. E ali ele entendeu o que é entregar a vida para Cristo. O que de verdade é colocar o seu fardo, os seus problemas para Cristo. Só ali, somente ali. Mas ele precisou passar pelo processo da dor. A gente não precisaria passar por esse processo, mas se for necessário, nós vamos passar. Mas o mais importante, o Senhor quer nos acolher. O que vocês estão esperando para que o seu fardo possa ser substituído, para que o seu jugo possa também ser substituído pelo jugo do Senhor Jesus Cristo? É essa a mensagem que nesses versículos tão conhecidos, ele tenta nos explicar. Que o Senhor aplique nos nossos corações a vontade dele e que a gente saiba aproveitar o que ele tem para nos dar. Amém.